a gente também preparou um outro cenário, onde é um cenário um pouco mais complexo, tá? Então é um cenário que agora a gente vai treinar uma IA para ela fingir que ela é uma atendente de um cinema, por exemplo. A gente vai criar aqui uma inteligência agora para isso. E eu vou instruir ela, na verdade, a fazer algumas ações, né? Então, primeiro eu quero que ela cadastre o meu lead num CRM. Por exemplo, eu vou usar aqui o Pipedrive, tá? Então vocês poderiam ser qualquer CRM, você só tem que descobrir aí as APIs de integração do CRM que você for usar, e depois ela conseguir fazer uma venda de fato dos ingressos do cinema para o cliente, né? Então eu vou informar ali algumas informações para ela. E o porquê que esse exemplo é bom? É uma forma da gente mostrar, na verdade, que as intenções ela não precisa ser totalmente reativas, ela também consegue ser ativas. O porquê reativas eu falo? Todas essas intenções aqui, em nenhum momento que você conversar com uma inteligência artificial, ela vai te sugerir algumas coisas dessa, né? Então, por exemplo, você está conversando com ela ali, ela não vai do nada falar: oi, você quer gerar uma imagem? Oi, você quer que eu faça um Pix? Por quê? Porque elas são reativas, da forma que está aqui. Então, da forma que está aqui, o cliente pede e ela vai lá e entende que precisa executar tal ação. Só que o que eu quero, na verdade, é criar duas principais intenções. A primeira intenção é que eu consiga conectar a inteligência artificial no CRM para cadastrar meu lead. E a segunda intenção é que, caso o cliente queira comprar, eu já quero entender qual vai ser a necessidade dele, quantos ingressos ele quer, e já gerar um link de pagamento para esse cliente. Tá? Só que isso eu não quero que seja conforme o usuário pede. Eu quero instruir a inteligência artificial a ser ativa nesse processo. Então, para isso, a gente vai criar uma outra inteligência artificial que a gente vai usar para esse exemplo. Eu vou criar aqui o Mike, tá? O Mike ele vai ser um vendedor. Vou criar aqui qualquer... Aí, ó, ficou um íconezinho legal. Vai vender, trabalha na onde? Ele trabalha no Cine Miranda, tá? Poderia ser aqui qualquer coisa, tá, gente? É só um exemplo mesmo. Cine Miranda é um cinema que passa os melhores filmes de Maringá. Então pensa que se fosse a sua empresa, fosse o seu estabelecimento e não tá ali só respondendo o seu cliente, mas de fato ele vai fazer venda ativa para o seu cliente. Essa parte de canal não vou de novo entrar nela, porque na última live a gente já tratou. Vou pular aqui. E agora que começa a ficar interessante. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar ela em GPT-4. O porquê? Porque o GPT-4 é o que vai nos permitir dar a instrução passo a passo do que ela precisa fazer para de fato fazer o que eu quero que ela faça, que é capturar algumas informações e mandar para o CRM e fazer a venda para o cliente. Então eu vou deixar salvo aqui GPT-4. Eu vou cadastrar a primeira intenção, que é a intenção de cadastrar o lead no CRM, tá? Então vou vir aqui, ó, cadastrar a primeira intenção, vou colocar aqui, ó, cadastrar lead no CRM. Como eu disse para vocês, eu vou pegar aqui minha colinha do Pipedrive, que eu já tenho uma conta criada no Pipedrive. Vocês aí podem criar ou usar o CRM de vocês. Vou entrar aqui no meu Pipedrive. Tá? Pra gente deixar aqui, ver se realmente os leads vai vir aqui. A documentação do Pipedrive que eu estou usando, também vou deixar no chat para vocês. Então vou cadastrar aqui, ó. Mandei no chat para vocês a documentação. Então vou entrar na documentação oficial do meu CRM, do Pipedrive. E ele tem aqui a opção de eu cadastrar a pessoa, né? Cadastrar meu lead aqui. E eu vou colocar exatamente essa informação aqui, tá? Para cadastrar a pessoa, na verdade, se ela tivesse, por exemplo, conectada no WhatsApp, eu nem precisaria pedir o telefone dela. Porque aqui nas informações, ó, quando você vem aqui e digita arroba, a gente já tem algumas informações padrão. Por exemplo, WhatsApp name e phone name. Então, por exemplo, quando eu quiser que ele cadastre o lead no CRM, se o meu assistente for 100% conectado no WhatsApp, eu não preciso pedir para a assistente descobrir, por exemplo, o telefone do cliente. Porque ele já vai saber, porque já está na variável aqui.
Como eu não estou usando o WhatsApp, a gente está na apresentação e eu quero que essa IA funcione em todos os canais, eu vou pedir para ela pedir 3 informações do cliente. O nome do cliente, tá? Então, a variável nome, que eu quero que seja nome do cliente. Vou colocar outro campo, quero que ela descubra o e-mail do cliente. Vou colocar aqui e-mail do cliente. E eu quero que ela descubra também o telefone de contato do cliente aqui, tá? As informações aqui, por exemplo, é tudo informações de texto mesmo. Para dar certo isso daqui, como eu disse, acompanhando essa documentação, que ela explica exatamente como você tem que bater nela, eu vou colocar a minha API aqui do Pipedrive, tá? Então é o meu domínio.pipedrive/v1/persons e eu preciso aí mandar algumas informações para essa API. E eu vou colocar aqui exatamente igual pede, ó. O nome, que seja um string, coloquei aqui o nome. Aí o telefone, ele deu até o exemplo do JSON aqui, eu copiei esse JSON, coloquei aqui. E aí eu coloquei as variáveis, obviamente, de e-mail, telefone aqui. A API do Pipedrive, ela não envia o token na headers, ela envia nos parâmetros. Então eu vou vir aqui em parâmetros, vou adicionar um novo parâmetro, e aqui na documentação ela pede para passar como API token. Então eu vou colocar aqui API token, vou copiar o meu token de API, vou colocar aqui também escondido e pronto. Aqui agora a minha assistente vai ser capaz de cadastrar o lead no CRM, tá bom? Como segunda informação, eu vou cadastrar outra intenção. Eu vou cadastrar uma intenção de gerar o link de pagamento para o cliente baseado no que ele vai querer, tá? Para gerar o link de pagamento, inicialmente eu vou pedir para ela descobrir apenas o valor, né? E eu vou colocar aqui, ó, o valor do pagamento. É o cálculo das entradas. Já isso vai fazer mais sentido, tá bom? Para gerar o link de pagamento, você pode usar Pagar.me, Stripe, o meio de pagamento que você quiser. No exemplo aqui, a gente está usando também a Asas. Então aqui é a mesma documentação, vou copiar aqui a documentação do link de pagamentos e vou mandar a documentação do link de pagamento para vocês aí. Então, opa, acho que mandou, foi a metade só, deixa eu copiar ele inteiro. Vou mandar a documentação do link de pagamento da Asas, caso vocês queiram usar ele conforme eu estou usando aqui também. Para gerar o link de pagamento da Asas, a gente precisa passar algumas informações, né? Primeiro, o nome, eu vou colocar aqui fixo, pagamento de demonstração, tá? O billing type, Matheus, onde que você está descobrindo tudo isso? Gente, no link que eu acabei de mandar para vocês aí da Asas, tá? Então, ó, nome, né, billing type, charge type também. Então, basicamente eu falo forma de pagamento permitida. Então, se eu vou gerar o link para o cliente, eu posso pedir para aceitar só boleto, só cartão, só Pix, ou se eu não falar, se eu mandar como undefined, ele aceita qualquer tipo de pagamento, tá bom? Como que eu coloquei undefined, eu preciso obrigatoriamente falar quantidade de dia que vence o boleto, tá? Então, pro exemplo aqui, eu coloquei para aceitar qualquer tipo de pagamento, que o valor do pagamento vai ser o valor que a própria IA vai calcular, e que o dia de vencimento do boleto, eu coloquei 10 aqui, mas é só um exemplo mesmo, tá? Obviamente, como que isso se trata de uma API fechada, eu preciso vir aqui novamente e copiar o meu token de acesso. Vou esconder aqui, colocar o token dela e vou colocar aqui Access Token da mesma forma que a documentação pede aqui pra gente. Desta forma, a gente já tem as duas intenções perfeitamente cadastradas, né? Só que essas intenções, elas seriam meio que reativas conforme o usuário pede, né? Ah, eu quero um link de pagamento. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que ele use essas intenções de forma ativa e não quando o usuário quer que isso aconteça. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui no GPT-4, tá? Eu vou vir aqui na instrução e vou colocar aqui, ó. Na primeira interação, se apresente, tá? Para ela já não sair perguntando que nem doida as coisas, tá? E em seguida, você deve cadastrar o cliente no CRM. Gente, entende que eu tô colocando uma informação no comportamento dela,
que eu estou instruindo ela a fazer uma forma ativa das intenções, que eu tenho a intenção de cadastrar no CRM. Então, para isso, faça as perguntas necessárias, uma de cada vez. O porquê que eu gosto de colocar uma de cada vez? Porque geralmente quando numa intenção eu peço nome, telefone e e-mail, ela vai falar assim: oi, qual é o seu telefone, o seu nome e o seu e-mail? Eu quero que ela pergunta realmente como se fosse uma conversa fluida. E só após isso, e só após cadastrá-lo, né, aceite responder outras perguntas, tá? Vou colocar aqui, ó. E aí eu vou dar alguns exemplos, tá? Então, depois de cadastrar ela no CRM, eu vou falar assim, ó. Em seguida, você vai vender o ingresso para acesso ao cinema. Pergunte quantas entradas ele vai precisar. Os preços são... Obviamente, no cenário de mais produtos, tá, gente? A gente precisaria ter outra estratégia de preço de produtos, envolvendo treinamento. O exemplo que eu estou dando aqui é um exemplo simples, que não envolve variação de produto. Eu acho que isso pode ser um tema até para outra live, que é até muito mais complexo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. A inteira custa R$50. A meia, obviamente, custa R$25. Faça o cálculo exato do valor das entradas que o cliente vai precisar pagar e gere o link de pagamento para ele. O que eu vou falar também, é bom você instruir ela, porque como ela não sabe, ela pode estar aberta. Eu vou falar assim, ó, não dê descontos. O preço precisa ser exato, por exemplo, tá? Aplicando isso daqui, a gente já tem uma IA que é capaz de não só me cadastrar no CRM, mas também de me vender o ingresso para o cinema. Vamos fazer o teste. Mandei um oi. Oi, meu nome é Mike, sou vendedor do Cine Miranda, o cinema que oferece os melhores filmes de Maringá. Para começar, eu gostaria de cadastrar você em nosso sistema. Você pode instruir também ela não falar isso para o cliente, tá? Você pode me informar seu nome, por favor? Me chamo Matheus. Como que num contexto de cinema, faz sentido que o cliente vai entender que está cadastrando no sistema do cinema, obviamente. Ótimo, me fala seu e-mail, infomateusmiranda@gmail.com. Perfeito. Por último, você pode me fornecer o seu telefone de contato? Vou colocar aqui o meu telefone. Nesse exato momento, o que ela precisa fazer é o que eu instruí ele a fazer naquele comportamento de trás. Então entende que eu tenho uma intenção cadastrar no CRM e eu tenho, na verdade, um comportamento que de forma ativa eu induzo ela a cadastrar no CRM. Então aqui, se a gente vir aqui no CRM e pesquisar por Matheus, por exemplo, a gente vai ver que já apareceu aqui o Matheus que eu cadastrei, que ela mesma cadastrou conforme ela obteve as informações do cliente. Então, Matheus Miranda e o telefone exato que eu coloquei aqui. Obviamente, gente, vocês podem explorar a documentação do Pipe Drive e fazer muitas outras funcionalidades, tá? Mas agora ela falou, ó, agora quantos ingressos você vai adquirir do cinema? Temos ingresso inteira 50 e 125. Eu vou falar assim, ó, vai eu, minha mãe e minha irmãzinha, por exemplo. Então vamos ver qual vai ser o comportamento dela. Quantos ingressos de cada tipo você vai precisar? Por exemplo, quantos são inteiras e quantos são meia entrada? 2 inteiras e 1 meia, por exemplo. Nesse exato momento ela sabe o valor de cada ingresso, ela vai fazer o cálculo de forma ativa, ela vai gerar o link de pagamento para o cliente e, olha lá, o total dos inteiros e uma entrada é R$125. Aqui está o link de pagamento, clique aqui para pagar.
aproveite o filme no Cine Miranda. Se precisar de alguma dúvida, estou à disposição. Clicando aqui, ele já entra no checkout da Asas, exatamente da forma que a gente configurou, aceitando qualquer meio de pagamento com o valor de R$ 125, que é o exato pedido do cliente. O que você pode brincar com isso, pessoal? Vocês podem ir no webhook da Asas agora, por exemplo, e detectar quando pagar e pedir até para a IA ir lá e falar e confirmar o pedido, enviar e-mail, aí vai da criatividade. Mas entende que com poucas instruções a gente fez aqui um IA que cadastra no CRM e faz venda de forma ativa para o cliente.